Boa noite. No último vídeo a gente analisou os últimos crimes de guerra, Israel, os últimos no sentido de que esse canal está fazendo, que está analisando, porque eu não tenho nenhuma dúvida que tem muito mais. Afinal, muitas dessas regiões são pobres, elas não têm acesso regular à internet, a meios de comunicação, então é uma coisa totalmente abafada. É a mesma coisa de você, por exemplo, aqui no Brasil, você ir na Amazônia e cometer massacres, sabe? É muito difícil de chegar a algum relato ou de ser aceito, considerado verídico, enfim. Falamos a questão de pedofilia, que se encontra em muitas casas de banho em Israel, na comunidade, que não é só algo judiciário, mas é algo de comunidade. As pessoas alienam quem quer que denuncie. As pessoas hostilizam quem denuncia por estar denunciando um judeu, um irmão. Você está denunciando o seu irmão de pedofilia? Ele cometeu mesmo, mas calado. Você não tem esse direito de expor. Calado. Expulsam as pessoas de suas moradias, hostilizam elas, ameaçam, expulsam de escola, até próprios rabinos atacam. Que coisa nojenta é essa? Eu vou explicar o que é isso. Isso é judaísmo. Judaísmo puro. Por que você fala isso, João? Porque o judaísmo permite a pedofilia. E não é uma vez só não que tem versículo assim. Do que eu conheço, porque o Talmud é um livro gigantesco. Assim, não é um livro, é vários capítulos, é até confuso, são pessoas conversando, são rabinos conversando. Então é um livro um tanto quanto, assim, bagunçado, na minha opinião. Para um livro sagrado, não tem nenhuma ordem, igual é a Bíblia, que é algo que, da mesma maneira que é escrito no Antigo Testamento, é no Novo, tem uma ordem, não, uma conversa e tal. Tem também a questão de Hebreu, que não é meu forte, mas enfim. Vamos analisar, só vou ver se a pessoa se a pessoa que defendeu a pessoa que defendeu o Amcusa, ele defendeu em um vídeo meu esses versículos permitindo a pedofilia, e eu vou ler também. Eu vou ler a defesa dele. Eu vou aproveitar que a gente tem esse tempo maior para ver os dois lados. Vou ler o texto, e eu vou ler aqui o texto que eu vou pôr no link, tradução do Google, para não ler em inglês e ficar um trem que ninguém vai entender, ou que eu mesmo tenho dificuldade para pronunciar, porque para tradução do hebraico também, assim, ficou um negócio mais... não tem como ler hebraico, é difícil compreender hebraico, né? Mas enfim, isso aqui é a tradução oficial do site Sefaria.org. Então não é uma tradução de site antissemita, um site nazista, tradução das vozes da cabeça do João Vitor. Isso aqui é do site. Qualquer pessoa pode acessar, eu vou colocar o link. Tudo bem? Então, Mishá Nidá 5. Uma menina que é de 3 anos e 1 dia de idade, cujo pai arranjou seu noivado, está prometida através de relações com o status halakhic, de relações com ela e o da relação sexual em todos os sentidos halakhic. 3 anos e 1 dia de idade. Permitido. Isso é algo bíblico? De nenhuma forma é algo bíblico. A Bíblia fala que o homem deve sair da casa de sua mãe e de seu pai e se unir à sua esposa. 3 anos, deve ser uma idade normal para um menino ou para uma menina se casar. De maneira alguma. Não existe em nenhum momento da Bíblia apoio à pedofilia. Essa coisa nojenta que é suportada pelos judeus e pelos islâmicos. Para os islâmicos, não é só permitida, não. Assim, é quase que um incentivo. Porque o Mohammed, que foi lá e fala que a deidade deles, que Allah colocou na cabeça dele, que ele ia ter uma vontade de se casar com uma menina de 6 anos. Eu acho que ele se casou, ou ele esperou ela fazer 9 anos, casou com ela e teve relações sexuais. Totalmente nojento, mas não acaba por aqui. É um texto longo pela frente. E no caso em que o marido sem filho de uma menina de 3 anos e um dia morre, se seu irmão, o Yavam, tiver relações sexuais com ela, incesto, ele adquire como sua esposa. E se ela for casada, um homem que não seja... Então,
pedofilia e incesto. Ele adquire como sua esposa. Se ela for casada, um homem que não seja seu marido é responsável por manter relações sexuais com ela devido à violação da proibição de relações sexuais com a mulher casada. E se ela é impura devido à menstruação, ela transmite impureza para aquele que mantém relações sexuais com ela, que então torna impuras todas as camadas da cama abaixo dele, tornando-as impuras como a cama superior cobrindo um zaf, no sentido que assume o primeiro grau de impureza ritual e não se torna uma fonte primária de impureza ritual, e torna a comida e bebida impura, mas não torna as pessoas e vasos impuros. Então, a preocupação é com a menstruação de uma menina de 3 anos de idade. No evento dela menstruar, às vezes ficar um pouco mais velha, a preocupação é essa. Não é com a pedofilia. Se ela se casar com... Tá a tradução padre, eu imagino que seja rabino. Se ela se casar com um rabino, assim, no inglês, pelo menos. É que aqui está traduzindo do inglês para o português. Muda essas palavras assim, mas é claro que o sentido continua o mesmo. É o Google Tradutor, não é o tradutor de pragmatismo. Se ela se casar com um rabino, ela pode participar de teruma, como qualquer outra esposa de um padre. Assim, 3 anos normal. Se ela for solteira e um dos homens inadequados para o sacerdócio, por exemplo, um mazer ou halá, tendo relações sexuais com ela, ele a desqualifica para se casar com o sacerdócio. Isso, né? Ele desqualifica ela para ser sacerdócio, mas nada demais. Nada demais. O abuso, molestação, pedofilia, nada demais. Tá, é permitido, né? A religião judaica, Talmud, isso. Ele está desqualificado para não ter uma, finalmente. Se um de todos aqueles com quem as relações são proibidas, conforme declarado no Torá, por exemplo, seu pai ou o pai de seu marido tiver relações sexuais com ela, eles são executados pelo tribunal por terem relações sexuais com ela e ela é isenta. Nesse quesito. Se um de todos aqueles com quem as relações são proibidas, então a gente tem aqueles que podem e aqueles que não podem. Aqui que é citado os que não podem, como não é tipo proibido em geral. Se a garota for menor que isso de idade, se a garota for menor que isso, de 3 anos e 1 dia de idade, menos de 3 anos e 1 dia, o estado de relação sexual com ela não é da relação sexual, em todos os sentidos faláticos. Em vez disso, é como colocar um dedo no olho. Relações sexuais com uma criança de abaixo de 3 anos e 1 dia de idade é como colocar um dedo no olho. Lacrimejou. É isso. Essa é a comparação. Esse é o significado religioso. Por que tem tanto caso de pedofilia? Por que não é falado? Por que quando acontece eles escondem? Porque a religião deles permite. Não é errado. É ok. É como colocar o dedo no olho. Aí o cara no vídeo fala, não tá falando que é pra fazer. Só tá permitindo. Só tá dando todas as requerimentos. Você pode ser pedófilo. Em todos esses pontos. É tranquilo. Não é nada. Essa é a religião que em muitos outros pontos eu vou ver se eu preparo um vídeo depois que eu falar, que logo disso aqui eu vou falar de judeus, suas mentiras, terminar esse vídeo, eu vou falar de algumas besteiras do Talmud, que inclusive tem Jesus Cristo sendo filho de uma prostituta, sendo feiticeiro e sendo está queimando no inferno excrementos, que é isso que eles acreditam no mesmo livro que defende pedofilia. Então eu acho legal isso, tipo, de a gente conhecer. Legal conhecer, não legal isso daqui que está escrito, isso é abominável. O mesmo livro, é interessante saber que o mesmo livro que defende pedofilia é o mesmo que fala que o nosso Senhor Jesus Cristo não era ninguém, era um filho bastardo que foi para o inferno. É o mesmo livro. Assim, claro que Talmud tem vários capítulos, é muito mais longo e complexo, mas mesmo assim, considerado livro religioso para os judeus. É a Bíblia deles. Eles têm o Torá, eles têm o Talmud, o livro de regras. O livro de regras, permitindo pedofilia. Dedo no olho. É como colocar um dedo no olho. Assim como nesse caso, o olho se contrai, derrama lágrimas e depois retorna ao seu estado original. Assim também, em uma menina com menos de 3 anos e 1 dia de idade, o ímen retorna ao seu estado original. Então é permitido o estupro, a pedofilia com nenéns, com pessoas de 1 ano de idade,
2, 3. Se tiver 3 em um dia, aí são outras ocasiões, tem mais limitações, mas ainda é permitido. Então, vontade de vomitar, de saber uma coisa terrível dessa. E aí continua, no caso de um menino de 9 anos e um dia de idade, cujo irmão morreu sem filhos, que teve relações sexuais com sua Evana e viúva de seu irmão, o estado de relação sexual de relação análgica ele adquire como sua esposa, mas ele não pode dar a ela uma carta de divórcio. De 9 anos. E, se eu não me engano, tem também relação a 11 anos, quando ela tem 12 anos. Então, continua permitindo e falando. Eu não vou entrar nesse resto aí, eu vou deixar o link para qualquer um que quiser ler. Eu pessoalmente não li, mas o cara fala disso na sua defesa. Para mim é abominações demais para um dia. Eu estou extremamente cansado e drenado de ver isso tudo. Infelizmente, tem que ser falado. E este é o momento do dia em que eu estou encontrando para falar com total tranquilidade aqui. Sanhedrin 55b. Rav Yosef diz: Veja e ouça uma resolução de uma Misha. Uma menina de 3 anos e um dia de idade, cujo pai arranjou seu noivado, é prometida com relação sexual, pois o status legal de relação sexual com ela é de plena relação sexual desenvolvida. E no caso em que o marido sem filhos de uma menina de 3 anos e um dia morre se seu irmão, o Yavan, tiver relações sexuais com ela, ele adquire como sua esposa. E se ela for casada, um homem que não seja seu marido é responsável por manter relações sexuais com ela, devido às proibições sexuais com a mulher casada. O Misha continua. E se ela é impura, devido à menstruação, ela transmite por ele a alguém que se envolve em relações sexuais com ela, intensidade baixo, impuros, como... Eu estou dando uma puladinha porque é basicamente a mesma coisa que o outro, mas em outro local. Então, para não mostrar que não é nenhum texto isolado, uma coisa que é repetida basicamente inteira. Se eles casar com um padre, um rabino, eu imagino, ela pode participar da teruma, como qualquer outra esposa de um rabino. Se ela for solteira e um dos homens inadequados para o sacerdócio, por exemplo, o manzer ou halá tiver relações sexuais com ela, estuprar, na menina de 3 anos e um dia de idade, ele a desqualificou para se casar com o sacerdócio. E se ela for filha de um sacerdote, ela está desqualificada para participar de teruma. A Misha continua. E se um daqueles com quem as relações são proibidas, que são declarados no Torá, tem relações sexuais com ela, por exemplo, seu pai ou sogro, eles são executados pelo tribunal por se envolverem em relação sexual com ela, e ela está isenta por ser menor de idade. Aí eu acho que eles estão fazendo referência a leis levíticas no Antigo Testamento que proibiram o incesto. Eles falam, não, se proíbe incesto, então com o irmão pode. É só o incesto com o pai e sogro que não pode. Eles não expandem as leis de Deus. Né? Eles gostam de aproveitar assim, as falsas interpretações para tirar que é permitida a pedofilia. Cara, que terrível! É isso, que abominável é essa religião judaica. Que tanta gente judaico-cristão faz esse laço de judaísmo e cristianismo. Eu quero isso longe de mim. Eu lavo minhas mãos dessa nojeira. Tiro a poeira de meus pés dessa nojeira, dessa abominação, dessa religião blasfêmica pedófila. E eu odeio com todas as minhas forças o judaísmo. Odeio. Assim como eu odeio o islamismo, a Igreja Católica, que também é uma grande fã de abuso e de esconder, e toda a falsa religião. Mas o judaísmo, assim, é uma das que eu mais odeio, por conta dessa pedofilia terrível que está inclusa em suas páginas blasfêmicas e pelo fato do que ele diz em Jesus Cristo, que eu vou falar em um próximo vídeo também com os versículos, porque agora eu só estou falando, mas você vai achar Jesus Cristo no Torá, você vai achar, no Torá não, no Talmud. Está isento por ser menor de idade, Gemara infere. Um daqueles com quem as relações são proibidas aparentemente foi até mesmo um animal, e aqui há vergonha, mas não há calamidade, já que ela não é executada devido ao seu status de menor, e ainda assim a Misha ensina eles são executados por terem relações sexuais com ela, evidentemente o animal está morto. Aí eles começam a falar de incesto aqui, aparentemente. Não sei quando vai voltar
Incesto não, zoofilia. Confundiu o terrível pecado. Zoofilia. Eles estão falando de zoofilia por muito tempo. Quando... Se alguém quiser ler, pode ler, eu vou deixar os links na descrição. Tudo bem, agora a gente vai ver um representante dos judeus aqui, que foi a Macusa, que decidiu defender esse texto. Primeira parte. Ele é o Micho que você está se referindo, eu imagino, porque você não explicou, você está com problemas com o Micho por questões de ética. Claro que eu tenho muitos problemas com pedofilia, muitos. E aí é necessário, quando você estuda esse tipo de Misha, a Misha do tratamento de Nidá, a Misha do tratamento de Tanit, são todos Mishayot que tratam de conceitos que são muito antigos. E aí, sem um background histórico, um estudo da cultura da época, você não entende nada que os rabinos estão falando. Não que os rabinos estivessem refletindo a nossa ética, a nossa moralidade, eles não estão. Isso é importante entender. Por quê? Porque tem coisas no Halachot que elas são discutidas e elas, digamos assim, elas dão ideias. Elas dão ideias, entendeu? Porque os rabinos do mundo antigo viviam outro tipo de visão do mundo. Então, é uma visão pedófila. O que ele está falando? Não, a moralidade era outra. Então a pedofilia era o quê? Porque para mim, eu que sou cristão, às vezes a Bíblia são as mesmas, desde o princípio. Céus e terra passarão, mas a sua palavra não passará. E não é permitida a pedofilia. Não tem exceção. Atualizar para o período atual. No seu livro religioso, judaico, está permitindo pedofilia de meninos de 3 anos e 1 dia de idade e menos. Como colocar o dedo em um olho. Mas vamos continuar lendo. Se tivesse refletindo a nossa ética, eles não estão. Então é importante entender. Por quê? Porque tem coisas no Halachot que elas são discutidas e elas, digamos assim, elas dão ideias. Porque o rabino do mundo antigo vivia outro tipo de visão do mundo, então elas dão ideia. Elas discutem sobre coisas que são as Mishayot, que os rabinos dizem assim, não pode estudar isso aqui com uma pessoa que não tem maturidade ou com um menor, porque são assuntos, digamos, cabeludos que os rabinos tratam de maneira 3 pontos. E aí a gente entra na questão da Mishá. Não podemos falar dessas questões aí, não. São assuntos muito complexos. Pedofilia. A gente fala que é muito complexo, você não entende, e aí a gente justifica a pedofilia. Os temas lidados pelos Mishá, para os rabinos, eles são todos considerados, provavelmente 3 pontos. Considerados temas assim, exemplos, tá bom? Não é que uma das máculas do cristianismo impregnou no mundo é achar que quando os rabinos estão discutindo uma lei, eles estão discutindo para fazer aquela lei. Eles não estão fazendo isso. Eles estão discutindo um caso jurídico que tem a ver com aquilo. Então, eles não estão falando estupre uma criança de 3 anos. Eles estão falando, você pode estuprar. É esse o meu problema. Se eles estivessem falando para estuprar, também seria terrível. O islamismo, ele é mais análogo nessa questão de faça, porque eles já atribuem a Allah, então foi algo tipo divino. Eu queria fazer essa ação de pedofilia. O judaísmo, ele só fala, você pode fazer dessas diversas formas em várias questões. Terrível do mesmo jeito, cara, ainda é pedofilia, ainda é nojento, não diminui. Não diminui. Não adianta passar pano pra essa nojeira. Se você apoia isso, você é um depravado, você é um sem vergonha, um nojento. E se você é um cristão que depois de saber dessas coisas continua apoiando Israel, você, da mesma forma, está envolvido nessas obras ímpias. Porque você está apoiando, achando bonito, batendo palma. É o povo de Deus, é o povo escolhido. Filhos de Satanás. Você está esquecido do que Jesus Cristo falou com os fariseus diversas vezes? Agora, eu não vou dizer que todo judeu é um reprovado, mas a maioria é, especialmente aqueles que mais estudam, porque é uma religião blasfêmica, é uma religião não só que desconsidera Jesus Cristo e Deus da Bíblia, porque o Deus deles não é o mesmo Deus da Bíblia. Os judeus não são Antigo Testamento, não. Eles têm Talmud, que é essa abominação, essa questão terrível. Então, os temas lidados pelo Mishá, para os rabinos, eles são todos considerados temas assim. Tá? Eles não estão fazendo isso. Eles estão discutindo um caso jurídico que tem a ver com aquilo. Então, esse Mishá é o quinta Mishá. E ela começou lá em cima, onde ele fala como é que uma pessoa casa com a outra, certo? Aí você tem as opiniões de chamar e tal. E aí ela vem falando do status de Nidá, que é Nidá, quando é Nidá. O que é, se não trava a língua, como é que verifica se é Nidá ou se não é Nidá e tal, percebeu? O Mishá vai discutindo isso, no qual ela vai discutindo esses assuntos, vai entrar na questão do intercurso, qual intercurso sexual é válido, quando não é válido, qual não é válido. E aí a Halacha, toda vez que ela discute um assunto, ela discute assim, qual é o menor caso possível concebível desse Halachá? Por exemplo, você pega o Halachá sobre comer